Que o Deus de todo amor, de toda misericórdia, esteja conosco, habite os nossos corações, e nos faça compreender a sua bênção sobre as nossas vidas. Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Nós leremos dos versos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. O texto diz assim: Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias ele dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando ele olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele, e então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande Lázaro que molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem vir para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, eu peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avises, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés e nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. A propósito do que vimos e ouvimos na última semana. Na última terça-feira, dia 31 de março, os Estados Unidos chegaram a 3.700 casos confirmados do coronavírus e assim ultrapassaram a China. Nesse dia, a Casa Branca apresentou um cenário sombrio para os próximos meses, onde previa que os Estados Unidos haverá de chegar de 100.000 a 240.000 mortes, mesmo com a adoção de medidas de distanciamento e isolamento social. Por sua vez, na quinta-feira, dia 2 de abril, pela manhã, os Estados Unidos registravam mais de 200.000 casos confirmados e segue, assim, em uma curva ascendente no avanço da pandemia. Ou seja, em menos de 48 horas, o país deu um salto de 50.000 novos casos. No dia 2 de abril, os Estados Unidos tinham um registro de 216.322 casos confirmados e 5.123 mortes. Nesse mesmo dia pela manhã, as secretarias estaduais brasileiras de saúde brasileiras divulgaram existir 6.932 casos confirmados do novo coronavírus no país, com 247 mortes por Covid-19. O estado do Maranhão, também neste dia, divulgava a existência de 71 casos confirmados e uma morte. Ainda no dia 2, o mundo estava tomado pela pandemia e o fantasma da morte ameaçava todos os países ao redor do mundo: Estados Unidos, Itália, Espanha, China, Alemanha, França, Irã, Reino Unido, Suíça, Turquia e tantos outros. Disso nós podemos fazer lembrar que a pandemia não faz distinção entre ricos e pobres, entre países desenvolvidos, em desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidos. A pandemia afeta e ameaça todos de igual modo. Mas não bastasse tudo isso, os jornais do dia 1º de abril anunciavam a falta de equipamentos de proteção para todo o restante do mundo, porque os Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, havia comprado tudo o que a China havia produzido em relação a estes itens e enviado 28 aviões para apanhar essa mercadoria em desfavor de todo o restante da humanidade. Um único país protegido e todo o restante da humanidade à mercê da própria sorte. Não é possível mais passar de largo.
Não é possível mais fechar os olhos e nem tapar os ouvidos, porque também não é mais possível calar a boca. Nós estamos vivendo num momento da história da humanidade que supera todos os momentos mais trágicos. Mas, estranhamente, nós permanecemos calados. Estranhamente, nós estamos silenciosos, indecisos, sem saber o que fazer, e agimos como se nada estivesse acontecendo. Tudo isso porque fomos tomados pelo medo. Um medo que nos fragilizou de tal forma que nós somos incapazes de esboçar qualquer reação significativa e eficaz. Nós podemos dizer, sem exagero e sem medo de errar, que nós estamos vivendo o momento mais infernal da nossa história. O que está acontecendo ao redor do mundo e em todos os países é o inferno abrindo a sua boca para vomitar fogo, para vomitar terror, para vomitar desgraça, para vomitar desespero. O que está acontecendo é o inferno abrindo a sua boca para vomitar morte, deixando por onde passa um rastro de sangue de dor. Inferno. Inferno é uma palavra muito forte. Forte demais, assim como são fortes as imagens que encontramos na Bíblia para descrever o inferno. Na Bíblia, o inferno é fogo, é trevas, é choro, é cárcere, o inferno é morte. Todas essas imagens são tiradas da experiência humana. Todas essas imagens são tiradas da dor, da frustração, do desespero e da morte que se instalou na vida humana. O inferno aleja, atrofia, faz com que o ser humano perca a sua condição de ser humano. A grande verdade é que, mais do que nunca, nós podemos entender a condição infernal do ser humano. O ser humano foi chamado à liberdade, mas vive num cárcere. Foi chamado à luz, mas vive nas trevas. Foi chamado à vida, mas vive na morte. Foi chamado à comunhão, mas vive na solidão. Foi chamado à plenitude, mas vive na frustração. E de tudo o que nos falam as Escrituras, uma coisa é certa e segura: o inferno é uma existência absurda que se cristalizou no absurdo. E é essa situação infernal que é descrita por Jesus na parábola do rico e de Lázaro. Ali algumas verdades ficam evidentes. E a primeira delas é: o inferno não é um conceito geográfico. O inferno não é um reino a ser encontrado em alguma região subterrânea. O inferno é este abismo, o inferno é este buraco negro, é esta profundidade abissal que invade e traga a vida e o mundo. Há uma coisa terrível sobre o inferno. No inferno, todas as distinções desaparecem. Não há diferença e não há distinção entre o bem e o mal, porque tudo é mal. Não há diferença e não há distinção entre beleza e feiura, porque tudo é feiura. Não há fronteira entre verdade e falsidade, porque ali tudo é mentira. Não há diferença entre amor e ódio, porque tudo é ódio. Ali a vida não tem mais significado, e tudo que alguém cheira, tudo que alguém inala, tudo que alguém vê, tudo que alguém ouve, toca e sente é morte. Não há vida no inferno, somente morte. Tudo é morte. Mas a morte do inferno é uma morte viva. O inferno é a morte, mas é a morte que não morre. É um abismo onde os danados gemem, mas não há ouvidos que se compadeçam. É uma vala onde eles gritam os seus queixumes de dor, mas não encontram uma só alma que se deixe comover. Onde todos imploram, mas não encontram um consolador. Será que pode haver algo mais terrível ainda? Pode. Pode e há. Porque o inferno, e esta é a segunda coisa, é a completa abolição de Deus, como também a mais completa abolição da humanidade. A palavra de Deus não existe no dicionário do inferno. Tampouco podemos encontrar a palavra humanidade. Deus e humanidade não estão no dicionário infernal. E sem Deus e sem a humanidade, os seres humanos estão condenados ao tormento e à destruição. Não sei. Eu não sei mesmo como hoje se pode ser humano sem nunca ter sentido vergonha de pertencer a esta humanidade tão desumana. Onde está a humanidade desse ser humano capaz de cometer, em nome da civilização, as maiores barbaridades? Onde está a humanidade desse ser humano capaz de exterminar milhões de seres humanos em fornos crematórios? Onde está a humanidade desse ser humano capaz de fritar vivos cidades inteiras com seus cogumelos atômicos? Onde está a humanidade desse ser humano capaz de, em nome da pureza étnica, eliminar em um só golpe milhares e milhares de vidas? Onde está a humanidade desse ser humano capaz de, em nome de um Deus e de uma guerra santa, decepar ao vivo e a cores para todo mundo contemplar e ver a cabeça de seres inocentes como se nada tivesse acontecido? Onde está a humanidade desse ser humano capaz de motivar o seu semelhante
a se expor aos riscos da morte provocada pelo coronavírus, tão somente em nome da economia, do lucro e dos riscos de mercado financeiro, quando propõe que os seus irmãos voltem ao trabalho, mesmo em meio ao pleno crescimento de uma pandemia? Quando olhamos para um ser humano assim, nós temos que descrer da humanidade. No inferno da tortura que destrói igualmente o corpo e a alma, que fragmenta e estilhaça a personalidade, não há esperança. Não é à toa que Dante, em sua obra-prima, a Divina Comédia, coloca no portal do inferno a seguinte inscrição: os que entram por aqui podem deixar de fora toda a esperança. Sem Deus e sem humanidade, os seres humanos estão condenados ao tormento e à destruição. E é isso que está por trás da história contada por Jesus sobre o rico e Lázaro. Nela não há lugar para Deus. Nela não há lugar para a humanidade. Uma sociedade que cria um contraste tamanho e escandaloso entre riqueza e extrema pobreza é uma sociedade desumana. É uma sociedade que perdeu a sua alma. É uma sociedade, pior ainda, porque é uma sociedade que vendeu a sua alma ao diabo, como o famoso Fausto, o herói de Goethe. Mas ainda há uma outra coisa sobre o inferno. O inferno não é apenas aquilo que espera por nós, os seres humanos, depois da morte. O inferno não existe somente do lado de lá. O inferno existe também do lado de cá. Ele começa aqui, ele começa ali, na porta do rico, que nunca se abre em gesto de amor e generosidade, mas permanece trancada num gesto de egoísmo, num gesto de desamor. A morte apenas sela o que a vida molda. Sendo assim, o inferno começa deste lado da história. O inferno existe aqui e agora, como diriam os teólogos clássicos. Ele é tão real como as coisas que podemos tocar, como as coisas que podemos ver. Ele está tão perto de nós como a batida do nosso coração. O inferno é tão real como a nossa vida. Ele permeia a história da humanidade. Assim compreendido, o inferno é o lado escuro da humanidade. É o lado sombrio da história. É o lado feio da existência. Porque existe o homem mau. Porque existe o homem egoísta. Porque existe o homem fechado em si mesmo, é que existe o inferno. É o homem que cria o inferno quando odeia. É o homem que cria o inferno quando mata. É o homem que cria o inferno quando ignora o seu irmão. É o homem que cria o inferno quando volta as suas costas ao pobre. É o homem que cria o inferno quando volta as suas costas ao faminto. É o homem que cria o inferno quando volta as suas costas ao oprimido e ao explorado. É o homem que cria o inferno quando constrói a sua cidade, mas se esquece de Deus. É o homem que cria o inferno quando diz sim. Quando diz sim a uma vida mesquinha e diz não a uma vida mais fraterna. Para citar, mais uma vez, o escritor inspirado, ele disse: se o homem não compreende o inferno, é porque não compreendeu ainda o seu coração. Quantos infernos vivos ao longo da história, porque o homem não compreendeu o seu coração. Aí estão os infernos vivos que não nos deixam mentir. Para lembrar apenas alguns, aí está o inferno vivo da Primeira Grande Guerra Mundial, o inferno vivo da Segunda Grande Guerra, o inferno vivo da Coreia, o inferno vivo do Vietnã, o inferno vivo da Guerra Fria, o inferno vivo de Hiroshima, de Nagasaki, o inferno vivo de Auschwitz, o inferno vivo dos judeus, do Irã, do Iraque, o inferno vivo da Sibéria, o inferno vivo do genocídio, o inferno vivo da homofobia, o inferno vivo do crime contra a humanidade, o inferno vivo da miséria, da fome, das drogas, das balas perdidas, o inferno vivo da corrupção, e agora o inferno vivo da pandemia do coronavírus e de tantos outros fatos que deixaram as suas marcas infernais na história da humanidade. Somos nós, os seres humanos, que criamos esse mundo infernal. Somos nós, os seres humanos, que infligimos a dor uns aos outros. Somos nós, os seres humanos, que, movidos e cegos pela ambição e pelo poder, promovemos as lutas, os conflitos, as guerras, o terror, a violência, a miséria. Somos nós que promovemos a morte, a injustiça, a opressão. Só fazemos colher na idade vindoura a semente do inferno que aqui plantamos e semeamos no presente século. A pergunta que se levanta neste momento: será que em meio a esse inferno que fragmenta a pessoa humana, que castiga o corpo e mata a alma, ainda há espaço para a esperança? Eu quero responder a essa pergunta com uma história comovente,
acontecida em meio à tragédia de Hiroshima. Hiroshima havia se transformado no inferno vivo, e nas palavras de um sobrevivente, as pessoas desesperadas gritavam por água, 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 e corriam em direção ao rio para buscar alívio para os seus corpos queimados, mas acabavam morrendo na água onde os seus corpos flutuavam. 30.000 pessoas haviam sido carbonizadas instantaneamente. Outras 50.000 pessoas gritavam, cheias de desespero e dor. Havia uma grande escuridão e nelas pessoas se moviam como fantasmas, como sombras. No meio daquele inferno, um grupo de sobreviventes estava amontoado num abrigo feito de ruínas e destruição, e de repente uma voz dolorida se fez ouvir. Meu bebê está nascendo, por favor, alguém ajude, porque o meu bebê está nascendo. A senhora aproximou-se, como que para confortá-la, disse, fique tranquila, eu sou uma parteira. Aquela mãe gemia, mas gemia não a dor da morte, gemia a dor da vida. Ajudada pela parteira, ela uniu todas as suas forças e trouxe à luz uma nova vida. Foi a sua última batalha contra o reino da morte. Foi a sua vitória na batalha contra o inferno da morte. Seu filho nasceu. Em seguida, ela morreu coberta de sangue. Mas não estava coberta do sangue da morte. Ela estava coberta do sangue da vida que acabara de gerar. Foi um verdadeiro milagre. Sim, a vida é um milagre, a morte não. A beleza é um milagre, a feiura não. A esperança é um milagre, o desespero não. Ali em meio à morte acontecia o milagre da vida. Em meio à feiura acontecia o milagre da beleza. Em meio ao mal acontecia o milagre do bem. Em meio ao desespero acontecia o milagre da esperança. Sim, aquela criança era um sinal maravilhoso do triunfo da vida sobre a morte, do céu sobre o inferno. Esse momento infernal foi vencido porque havia esperança. E é esta palavra que nós queremos, nesta oportunidade, trazer a todos nós. Estamos sim vivendo um momento infernal, mas nós somos desafiados a sermos os cavaleiros da esperança, anunciar que o dia de amanhã haverá de restaurar o nosso sorriso, como Deus restaurou o sorriso do seu povo, como está quando estava no cativeiro. E nós haveremos de cantar o hino da vitória, porque Deus, o nosso Deus, haverá de fazer brotar dentro do nosso coração a certeza absoluta e inabalável de que Ele é o Todo-Poderoso e que nenhum poder deste tempo ou deste século haverá de nos vencer. Apesar do egoísmo, apesar do individualismo, apesar do poder econômico querer nos vencer, o nosso Deus nos fará mais do que vencedores. Só a Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.